Olá, agora vamos falar do processo gerenciar o engajamento das partes interessadas. Gerenciar o engajamento das partes interessadas é o processo de se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender suas necessidades e expectativas, lidar com questões e promover a participação das partes interessadas adequadas. Seu principal benefício é permitir que o gerente de projetos aumente o nível de apoio das partes interessadas e minimize a sua resistência. Este processo deve ser realizado ao longo de todo o projeto. As entradas deste processo são o plano de gerenciamento do projeto, composto pelos planos de gerenciamento das comunicações, dos riscos de mudanças e o engajamento das partes interessadas, os documentos do projeto, composto pelos registros das mudanças, das questões, das lições aprendidas e das partes interessadas, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Como técnicas e ferramentas, temos a opinião especializada, habilidades de comunicação com a técnica de feedback, habilidades interpessoais e de equipe, focando no gerenciamento de conflitos, consciência cultural, negociação, observação, conversação, consciência política, as regras básicas e reuniões. E como saídas, temos as solicitações de mudança, atualizações do plano de gerenciamento do projeto em relação ao plano de gerenciamento das comunicações e engajamento das partes interessadas, e as atualizações de documentos do projeto relacionados aos registros das mudanças, das questões, das lições aprendidas e das partes interessadas. Gerenciar o engajamento das partes interessadas envolve atividades como engajar as partes interessadas nas etapas apropriadas do projeto para obter, confirmar ou manter seu compromisso continuado com o êxito do projeto, gerenciar as expectativas das partes interessadas através de negociação e comunicação, abordar quaisquer riscos ou preocupações potenciais relacionadas ao gerenciamento de partes interessadas e antecipar questões futuras que podem ser levantadas por elas e esclarecer e solucionar as questões que foram identificadas. Gerenciar o engajamento das partes interessadas ajuda a garantir que as partes interessadas entendam claramente as metas do projeto, os objetivos, os benefícios e os riscos para o projeto, e também como sua contribuição aprimorará o êxito do projeto. Os fatores ambientais da empresa que podem influenciar o processo. Gerenciar o engajamento das partes interessadas incluem a cultura organizacional, clima político e estrutura de governança da organização, políticas de administração de pessoal, limites dos riscos das partes interessadas, canais de comunicação estabelecidos, tendências, práticas ou hábitos globais, regionais ou locais e distribuição geográfica de instalações e recursos. Os ativos de processos organizacionais que podem influenciar o processo gerenciar o engajamento das partes interessadas incluem políticas e procedimentos corporativos para mídias sociais, ética e proteção, políticas e procedimentos corporativos para questões, riscos, mudanças de gerenciamento de dados, requisitos de comunicação da organização, diretrizes padrão para desenvolvimento, troca, armazenamento e recuperação de informações e informações históricas de projetos similares anteriores. Deve-se considerar o uso da expertise de indivíduos ou grupos com conhecimento ou treinamento especializados em estruturas políticas e de poder na organização e externas à organização, ambiente e cultura da organização e externos à organização, técnicas de análise e avaliação a serem usadas para processos de engajamento das partes interessadas, estratégias e métodos de comunicação, característica das partes interessadas, de grupos de partes interessadas e organizações envolvidos no projeto atual que podem ter estado envolvidos em projetos similares anteriores e gerenciamento de requisitos, de fornecedores e de mudanças. As regras básicas são definidas no termo de nomeação da equipe e definem o comportamento esperado para os membros da equipe do projeto e também outras partes interessadas com relação ao engajamento das mesmas. As habilidades interpessoais e de equipe que podem ser usadas neste processo incluem
Gerenciamento de conflitos. O gerente de projetos deve garantir que os conflitos sejam solucionados de forma oportuna. Consciência cultural. Ela é usada para ajudar o gerente do projeto e a equipe a comunicar com eficácia, considerando as diferenças culturais e os requisitos das partes interessadas. Negociação. É usada para obter apoio ou acordo que apoie o trabalho do projeto ou seus resultados e para solucionar conflitos dentro da equipe ou com partes interessadas. Observação ou conversação. São usadas para manter-se atualizado em relação ao trabalho e atitudes dos membros da equipe do projeto e outras partes interessadas. Consciência política é alcançada com o entendimento das relações de poder dentro do projeto e ao seu redor. As reuniões são usadas para discutir e abordar qualquer questão ou preocupação referente ao engajamento das partes interessadas. Os tipos de reuniões que são benéficos como parte deste processo incluem a tomada de decisões, resolução de questões, lições aprendidas e retrospectivas, início do projeto, planejamento de sprint e as atualizações de status.